Para você que está chegando junto com a gente aqui no canal de notícias, sejam todos bem-vindos a mais um conteúdo. Bom, pessoal, eu estou aqui hoje para falar sobre a prorrogação da votação do auxílio emergencial relacionado aí à data que ela foi modificada e o motivo pelo qual a votação não ocorreu. Antes de mais nada, de eu trazer o conteúdo e explicar para vocês por que ela foi transferida para a próxima terça-feira, eu quero primeiro deixar para você bem claro tudo que está acontecendo. Vamos lá, Brasília está pegando fogo, tem várias situações que estão precisando ser acordadas, dentre elas a situação relacionada à cota dupla, que ainda não entrou aí na sua fase final de decisão se vai pagar, se não vai pagar. O que está impedindo a votação no momento é, nesse caso aí, essa situação relacionada à votação de uma MP que pode mudar, MP não, uma PEC, uma proposta de emenda constitucional que pode mudar, pode adicionar uma situação relacionada aí ao crime para quem no caso é deputado, quem está no caso aí com mandato. Por conta dessa situação, eles tiveram que adiar mais uma vez a situação relacionada à votação do auxílio emergencial. Por conta dessa situação, o Senado avalia fatiar a PEC emergencial e votar o auxílio emergencial sozinho, sem colocar todo o projeto de lei em votação. Quer saber como funciona isso? Eu vou te explicar através dessa matéria aqui do Correio Brasiliense. Presta atenção. Senado avalia fatiar a PEC emergencial e votar só o auxílio emergencial. Pacheco, que é o presidente do Senado, admite a possibilidade de desmembrar a proposta e avalizar somente a autorização para a retomada do auxílio emergencial. Ficaria para depois a avaliação do mecanismo de contenção de gastos. Se hipótese for confirmada, representaria grande derrota para Paulo Guedes. É um ponto aí que você precisa ficar atento. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do DEM de Minas Gerais, disse ontem que a PEC emergencial está mantida na pauta da sessão plenária, que nesse caso deveria ter ocorrido nessa quinta-feira, mas observou que há a possibilidade de que apenas a discussão da matéria seja iniciada, ficando a votação para a próxima semana. O anúncio ocorre em meio a pressões de vários partidos e de entidades da sociedade civil contra a parte do texto que acaba com os mínimos constitucionais para gastos com saúde e educação. O impasse deve atrasar a retomada do pagamento do auxílio emergencial, que depende da aprovação dessa PEC. Rodrigo Pacheco admitiu que pode ocorrer o fatiamento da PEC, aprovando somente a liberação para a retomada do pagamento do auxílio emergencial esse ano. Ficariam para depois as contrapartidas em relação ao ajuste fiscal. Não avaliamos isso ainda, mas eventualmente pode ser uma possibilidade, admitiu. O fatiamento seria uma derrota para o ministro Paulo Guedes, com quem os pontos da proposta foram negociados. Para o titular da equipe econômica, é fundamental que o Congresso dê um novo marco fiscal, como contrapartida à recriação do auxílio, cujas despesas ficarão fora do teto de gastos e levarão o governo a aumentar o endividamento público, coisa que o governo não quer de maneira nenhuma. Guedes saiu a campo na tentativa de barrar o fatiamento da PEC, mantendo conversas com Pacheco e com o presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas. O deputado sinalizou que pode deixar de votar a proposta se os senadores aprovarem só o auxílio emergencial. Desvinculação é o nome da situação. O fim do mínimo constitucional para gastos com saúde e educação foi a alternativa encontrada pelo relator da PEC, Márcio Bittar, do MDB, lá do Acre, em acordo com o governo, para garantir recursos voltados ao auxílio. Se essa desvinculação de receitas for aprovada, o Congresso terá de definir os repasses mínimos para a saúde e, no caso, a educação a cada ano.
O parecer de Bittar foi apresentado a líderes partidários na última segunda-feira. Desde então, senadores de várias legendas fazem pressão contra a proposta e adiantam que, se ela for mantida, a PEC emergencial não será aprovada. Um dos líderes relacionado aí, um deles, que é o líder do PSL no Senado, o Major Olímpio, ele divulgou um vídeo afirmando que a desvinculação de recursos da saúde e da educação é um tremendo de um absurdo. O parlamentar lembrou que o Congresso promulgou, em dezembro, a PEC que torna permanente o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb. Agora vamos acabar com isso? Aqui é a casa do diálogo, do debate, mas não existirá acordo se essas coisas não forem supridas do texto, avisou. A senadora Simone Tebet, MDB de Mato Grosso do Sul, é outra parlamentar que faz pressão a favor de mudanças no parecer de Bittar. Querem matar o presente e o futuro do país. É, no mínimo, menosprezar a inteligência da população brasileira. E dar com uma mão e tirar com outra, disse por meio de nota. Na opinião dela, a equipe econômica do governo aproveitou o momento de comoção causado pelas mortes e pelo impacto econômico da pandemia para dar desculpas farrapadas de que é preciso recursos para bancar a prorrogação do auxílio e, com isso, acabar com a obrigação de estados e municípios investirem o mínimo constitucional na saúde e na educação. Tebet observou ser possível pagar o auxílio emergencial com responsabilidade, buscando outras alternativas, como combate à sonegação, a diminuição de despesas, o corte de penduricalhos de quem ganha acima do teto e a aprovação das reformas. Parlamentares do PT, representantes das entidades da sociedade civil, entre as quais o Conselho Nacional de Saúde, o CNS, se reuniram com Pacheco ontem e pediram adiantamento da votação da PEC, que nesse caso estava para ser votada nessa quinta-feira e foi adiado para a próxima terça-feira, dia 2 de março. Pessoal, se eles realmente quisessem fazer um projeto de lei que fosse ajudar em relação ao auxílio emergencial, eles já teriam colocado o imposto sobre grandes fortunas. Se o Brasil tivesse realmente quebrado igual eles colocam aí, era simples, era só taxar quem tem mais dinheiro, ou seja, as grandes empresas, taxar aí todos os empresários que têm fortunas fora do país e que são aqui do Brasil, todos eles, se tivesse um imposto igual é feito nos Estados Unidos, igual é feito na Europa, se tivesse isso, daria muito bem para bancar o auxílio emergencial, aumentar o Bolsa Família e ainda por cima entrar um dinheirinho na saúde e na educação. Se você concorda comigo, deixe um comentário no vídeo. Se você não concorda, também. Eu vou ficando por aqui. Daqui a pouco eu volto, não sai daí não. Se inscreve aí no canal, ativa aí o sininho e vem junto.